18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, hein? 6 horas em ponto em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Você que está aí na sintonia certa no melhor Mix do Brasil. Estamos juntos, hein? Começando mais uma edição do programa 18 horas nesta quinta-feira, 25 de novembro de 2021. Carimilhão, tudo bem? Certinho? Tudo certinho. Muito Bacana. Boa noite, Carlão. Boa noite pra você, sintonizado aqui em 100,7. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite no programa 18 horas. Aquele salve especial pra galera do aplicativo Mano e também pra você que nos acompanha ao vivo em cores direto do Instagram, no @18horasnews. Carimilha, hoje nós temos alguma coisa para os nossos ouvintes aí presentes. Temos sim, Carlão, para você. Mas é o seguinte, para você que está passando agora aqui na frente da Rádio Mix, na Rua Fortaleza 585, no Adrianópolis, para agora. Você vai ganhar um par de ingressos para curtir aí tudo que há de bom lá no Parque Mirage. É, muito legal. Então é o seguinte, as 2 primeiras pessoas que pararem agora vão levar cada uma das pessoas vai levar um par de convites para curtir lá tudo que o Parque Mirage tem para você, todas as atrações, ok? Então vamos lá, para as 2 primeiras pessoas que pararem agora aqui na Rua Fortaleza 585 no Adrianópolis, vão ganhar cada um par de ingressos. 18 horas. 6 horas e 1 minuto e nós vamos conferir os destaques do programa 18 horas desta quinta-feira. O vice-presidente Hamilton Mourão anunciou que a Polícia Federal e a Marinha preparam uma ação na região invadida pelos garimpeiros no Amazonas. E a economia do estado do Amazonas desacelerou no 3º semestre deste ano, segundo dados divulgados pelo Banco Central. Hoje teve a operação da Polícia Federal aqui no Amazonas. Pelo menos 12 empresas de segurança que atuavam de forma clandestina foram autuadas. Essas e outras informações, os destaques do dia desta quinta-feira, você confere. A partir de agora, vamos juntos com você até às 7 da noite, aqui no melhor Mix do Brasil, com mais uma edição do programa 18 horas. Mix. Bom, e as imagens da invasão de balsas de garimpeiros do Rio Amazonas foram destaques na imprensa do Brasil e também na imprensa do exterior. São imagens impactantes e assustadoras para o meio ambiente. A repercussão foi extremamente negativa tanto para o governo federal quanto para o governo do Amazonas. Carlão, e os garimpeiros estão aqui na região para exploração ilegal do ouro há pelo menos 15 dias. Imagens mostram dezenas de dragas e balsas que formam uma espécie de vila flutuante. A situação acontece próximo à comunidade do Rosarinho, no município de Altazes. E diante da repercussão, o vice-presidente Hamilton Mourão anunciou que a Polícia Federal e a Marinha preparam uma ação na região invadida pelos garimpeiros. Aí, segundo o Mourão, a Polícia Federal e a Marinha já estão se preparando para agir. Segundo o vice-presidente, o pessoal que está na ilegalidade vai ter a embarcação apreendida pela Marinha. O repórter Hector Silva acompanhou toda a repercussão e traz agora para a gente as últimas informações. Vamos acompanhar. Um grande efetivo de policiais está sendo mobilizado com reforço de agentes de vários estados para atuar na comunidade do Rosarinho, próximo ao município de Altazes. A operação deve contar com o apoio da Marinha e da Aeronáutica. O IBAMA disse hoje em nota que está colaborando com o planejamento dessa operação, que vai ser coordenada pela Polícia Federal. Hoje, quem também se pronunciou foi o vice-presidente da República e coordenador do Conselho Nacional da Amazônia Legal, Hamilton Mourão, que confirmou que uma ação está sendo preparada. Segundo Mourão, esses garimpeiros estão agindo ilegalmente na região e possuem ligação com o narcotráfico. Tive vários informes, de que o narcotráfico e essas quadrilhas que agem aqui no centro-sul do país, na ordem de proteger as suas rotas, eles subiram para lá. E uma das formas de se manter é apoiando ações dessa natureza. Até porque esse ouro é extraído ilegalmente, é um ativo que eles podem trocar aí por droga. O sociólogo e professor de Ciências Sociais da UFAM, Luiz Antônio Nascimento, em entrevista ao programa 18 horas na noite de ontem, destaca que faltou ação do governo do estado no combate a esses garimpos ilegais. Os rios que cortam 2 ou mais estados ou que passam de um país para o outro é de competência da União, da área federal. Veja, o governo do estado é quem licencia as explorações
nas suas costas, né? E ele tem o poder de polícia. Sim. Se há um crime... Então ele pode resolver. Veja, tem uma balsa explorando de forma ilegal no território do estado do Amazonas. Quem tem que cuidar disso é o governo do estado do Amazonas. A presença de garimpeiros na extração de ouro ao longo do Rio Madeira não é novidade. Porém, a grande quantidade de dragas e balsas atuando no mesmo trecho chamou a atenção. Na tarde de hoje, mais balsas foram vistas se movimentando em direção a Autazes. Segundo o diretor-presidente do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, Juliano Valente, a suspeita é de que os garimpeiros encontraram ouro na região. O indício que a gente tem aqui, em apuração, é que há ocorrência de ouro e por isso está tendo essa mobilização. O IBAMA está entrando como agente colaborativo, porque é competente para atuar nesses casos. É do IBAMA, porque lá é uma área federal, é um rio federal. Segundo Luiz Antônio Nascimento, as pessoas na região estão com medo de represálias desses garimpeiros e, portanto, não falam sobre o assunto. Tem relatos de pessoas dizendo que, olha, esses caras estão chegando armados, esses caras estão botando medo nos moradores de circunvizinhos. Os colegas jornalistas de vocês têm me perguntado para indicar nome de pessoas de lá para falar da situação. Todos os contatos que eu tenho me disseram, professor, eu tô com medo, eu não vou falar porque eu tô com medo. Então, o medo é uma das principais armas que o crime usa para subjugar as populações. Ora, o que o Estado precisa fazer? O Estado precisa estar presente. O Ministério Público Federal informou na quarta-feira que expediu recomendação pedindo a adoção emergencial de ação coordenada de repressão e desarticulação ao garimpo ilegal de ouro na calha do Rio Madeira e afluentes, em atuação integrada de órgãos e autarquias federais e estaduais competentes no prazo de 30 dias. O Ministério Público Federal também ratificou que a extração de ouro na região do Rio Madeira não é amparada por licença ambiental expedida pela autoridade ambiental competente ou por título de lavra emitido pela Agência Nacional de Mineração, o que torna essa atividade ilegal. Hector Silva para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Essa invasão de garimpeiros no Rio do Amazonas, aqui no Rio Amazonas, nas proximidades das cidades de Autazes e Nova Olinda do Norte, aqui próximo ao Manaus, é mais uma demonstração de que o Amazonas está largado, está às traças, sem governo, sem direção, sem gestão. A imagem que nós passamos para o Brasil e para o mundo é que não nos preocupamos com o meio ambiente. Infelizmente, né, Carimilhão? O Amazonas é notícia nacional e internacional por queimada, desmatamento, recorde e agora pela invasão de garimpeiros. Tudo sem qualquer reação do governo do Amazonas. Exatamente, Carlão. E ontem, na entrevista que a gente teve aqui com o sociólogo e professor da Universidade Federal do Amazonas, o Luiz Antônio Nascimento, que participou também da reportagem do repórter Hector Silva, ele disse que foi muito claro, é impossível uma movimentação tão grande, envolvendo tanto dinheiro, mais de 300 balsas, que essa tanto movimentação toda tenha acontecido sem que o Estado do Amazonas, sem que os órgãos fiscalizadores aqui do Estado tenham visto, tenham tido nenhuma informação a respeito do assunto, ou seja, largou. Na entrevista que nós tivemos ontem, simplesmente o governo do Estado largou de mão, não agiu porque não quis e tem responsabilidade sim. A entrevista na íntegra para você acompanhar está lá no portal, no site do 18 Horas, no 18horas.com.br. Agora, mais importante, também tão importante quanto isso tudo, é que essa informação do vice-presidente Hamilton Mourão de que o narcotráfico estaria por trás de um grupo de garimpeiros é extremamente grave e preocupante e foi abordado também ontem durante a entrevista. Por esse motivo, a situação dos moradores de Nova Olinda e de Autazes, eles estão em pânico, óbvio, né? A aliança entre garimpeiros e as facções é uma relação muito grave. O Amazonas, que já sofre tanto com a violência, realmente não merece mais essa situação. Karime, enquanto o Amazonas é vergonha nacional, o governador está onde? Em Quari, pedindo votos para o seu candidato, enquanto o Estado está entregue aí às traças, né? Como você disse. O Wilson Lima só pensa em campanha política agora nesse momento. O Amazonas realmente não merece isso. 18 horas.
Bom, e é possível sim explorar a mineração de forma sustentável. Esta semana a Suframa sediou o primeiro seminário para o desenvolvimento sustentável da mineração na Amazônia, para discutir justamente formas e alternativas para a região ter benefícios dos ativos naturais existentes, como os minérios e também o gás natural. Exatamente. O superintendente da Suframa, Algacir Poulsin, disse que é possível explorar a região em consonância com as matrizes de sustentabilidade. Vamos conferir o que ele disse. Esse seminário, ele vocaciona, nós debatemos a mineração legal na Amazônia de uma maneira sustentável, que contribua para a melhoria da qualidade de vida da população, ao mesmo tempo em que seja adequada para o meio ambiente. Isso é possível, nós já vimos logo na abertura exemplos do estado do Pará, onde é perfeitamente possível fazer essa mineração, conservando a floresta, protegendo o meio ambiente e melhorando a qualidade de vida da população. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 11 minutos. Vamos direto para Brasília conversar com o correspondente do 18 horas, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Carlos Eduardo, boa noite. Então, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto que fixa prazo máximo para que o governo defina o processo produtivo básico de empresas interessadas em receber os incentivos da Zona Franca de Manaus. É isso mesmo? Explica pra gente. Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos. Hoje, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou um projeto importantíssimo para a Zona Franca de Manaus. Trata-se do projeto de lei 1077 de 2019, de autoria do deputado federal Capitão Alberto Neto, o chamado PL dos PPBs. Esse projeto quer alterar a lei da Zona Franca para tentar desburocratizar a concessão de benefícios fiscais. O governo hoje tem um prazo de 120 dias para conceder um incentivo fiscal através do PPB. Vamos já explicar o que é isso. O problema é que o governo não tem cumprido com esse prazo. E aí entra o projeto, que prevê o seguinte: se o governo não cumprir com esse prazo legal estabelecido na lei de 120 dias, a empresa interessada em instalar fábrica na Zona Franca de Manaus pode entrar com um novo pedido de PPB no Conselho de Administração da Suframa, que vai assumir esse caso, vai dar com prazo de 60 dias para conceder um PPB provisório. Gente, PPB é uma espécie de código que estabelece um conjunto mínimo de operações industriais que a empresa instalada na Zona Franca de Manaus deve cumprir, como contrapartida aos incentivos fiscais. Atualmente, os PPBs são estabelecidos por meio de portarias interministeriais. É uma responsabilidade direta do governo federal, do Ministério da Economia e antigamente do Ministério da Integração Nacional, Ministério do Desenvolvimento do Comércio. Todos esses órgãos eram responsáveis por analisar os PPBs, os pedidos, e conceder esses PPBs, que são chamados de processo produtivo básico. São esses códigos. Sem ele, a empresa não consegue incentivo fiscal, não consegue gerar emprego aí na Zona Franca de Manaus. A gente conversou com o deputado federal Capitão Alberto Neto, já está em voo para ir para Manaus. Ele está comemorando a aprovação desse projeto na CCJ. Ele falou com a gente, com o programa 18 horas, e destacou que o objetivo desse projeto, ele pensou em desburocratizar o processo de concessão dos incentivos fiscais, mas principalmente ajudar a diminuir o lobby dos outros estados que vem atrapalhando o crescimento da Zona Franca e principalmente ajudar a gerar empregos. Vamos ouvir o que ele disse. Projeto muito importante para a geração de empregos no nosso estado, porque o melhor programa social é o pai de família empregado. Esse projeto foi motivado porque nós temos ainda diversos pedidos de indústrias para se instalarem na Zona Franca, de novos produtos para serem produzidos no nosso polo industrial, só que estão engavetados. Isso vem de vários governos, por causa de lobby entre as empresas, pedidos de alguns estados, e nós queremos focar no potencial do nosso polo industrial, em dar mais competitividade
para as nossas indústrias no Brasil, para que a indústria não saia da Zona Franca de Manaus, para que ela não vá para o Paraguai, para o México, continue aqui na Zona Franca e venha novas indústrias gerando mais empregos. A gente acompanhou o deputado federal Capitão Alberto Neto comemorando a aprovação do projeto dele, né, de incentivos aqui que beneficia a Zona Franca de Manaus, não é? Carlos Eduardo. Karime, a Zona Franca de Manaus, a gente sabe, né? É um modelo antigo, né? Que vem se mudando de cara a cada período da nossa economia. À medida que a tecnologia também muda, né? O mercado também muda, a Zona Franca também muda. Mas esse modelo precisa realmente de atualização. Mas o que ela sofre aqui em Brasília, no governo federal? Ela sofre o lobby das empresas instaladas em outros estados. Outros estados querem também incentivo fiscal. Eles querem puxar as empresas interessadas em Manaus. Para isso fica aquela briga. Então ela vai apertando o governo para não conceder o PPB para as empresas interessadas. Como eu falei, sem PPB, sem processo produtivo básico, sem esse código, a empresa interessada em instalar a fábrica não tem incentivo. Então, sem PPB, ela não se instala, não gera emprego, não gera desenvolvimento ao Estado. É uma briga homérica que tem muitos anos na Zona Franca. Agora, Karime, o relator desse PL, dos PPBs, foi o deputado federal Luiz Miranda, daqui do Distrito Federal, que concedeu parecer favorável a essa matéria. Esse é o fim de um caminho longo dentro da Câmara. Esse projeto agora segue para o Senado, já que ele foi aprovado por 3 comissões. A Comissão de Integração Nacional, a CFT, Desenvolvimento Econômico, e também a CEDEIS, que é o Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio e Serviços. Ou seja, é um dos projetos de autoria da bancada do Amazonas, que segue agora para o Senado Federal. Karime Carlão. É um assunto importante também, que é essa questão aí das privatizações. O deputado Zé Ricardo, do PT, denunciou que o governo federal quer privatizar a administração dos aeroportos no interior do Amazonas, assim como já fez aqui na capital, em Manaus. É isso mesmo? Procede essa informação, Cadu? Procede, Carlão. Essa semana, o Poder Executivo apresentou um projeto de lei que autoriza o governo federal a privatizar a administração dos aeroportos no interior do Amazonas. Esse projeto permite a licitação para a concessão de contrato de serviço nos aeroportos de Barcelos, Carori, Coari, Irunepé, Lábrea, Maués, Parintins e São Gabriel da Cachoeira. Ou seja, esses municípios onde tem aeroportos, esse projeto de lei abre caminho para que eles possam licitar a contratação da administração, igual como foi feito no aeroporto de Manaus. O governo federal deu entrada nesse projeto no dia 22 desse mês, ou seja, segunda-feira passada. A Secretaria-Geral da Câmara ainda não fez a distribuição nas comissões temáticas, ou seja, é um assunto novo que ainda vai tramitar na Câmara e a gente espera que a bancada do Amazonas se pronuncie a respeito. O deputado federal José Ricardo, do PT do Amazonas, ele foi o único que se pronunciou, já se falou hoje a respeito desse projeto lá na tribuna da Câmara. Ele disse que esse projeto de autoria do governo federal tira do governo do estado, do Amazonas, a responsabilidade de investir nos aeroportos do interior. E que a privatização, segundo ele, só vai aumentar os custos operacionais e não vai melhorar a infraestrutura desses aeroportos. Vamos ouvir o que ele disse sobre essa matéria, sobre esse projeto de lei. O certo é que o governo deveria investir nos aeroportos. Se o governo federal tem recursos, que repasse para o estado, os próprios municípios, para ter a gestão plena e com isso ter aeroportos mais modernos, mais estruturados. A gente sabe também com um pequeno fluxo ainda, no transporte aéreo, por conta da questão dos aeroportos e também do volume de passageiro, mas nós temos que insistir que nós temos que ter um sistema de transporte aéreo mais organizado, se for o caso até subsidiado, para podermos falarmos em desenvolvimento do interior do Amazonas. Mas aqui o governo simplesmente quer praticamente privatizar. É uma privatização onde o governo entra com praticamente todo o recurso. A gente acompanhou a crítica do deputado José Ricardo, do PT, a respeito da privatização dos aeroportos do interior do estado do Amazonas, não é, Carlos Eduardo? Caribe é um assunto novo que certamente vai gerar muita polêmica, porque eles querem estender o processo de privatização dos aeroportos do Brasil ao interior do Amazonas.
A gente só não sabe se isso vai dar certo. Então vamos aguardar como esse projeto vai tramitar e de que forma o governo vai conduzir o andamento desse projeto dentro da Câmara e principalmente, como eu falei, como a bancada do Amazonas, tanto na Câmara quanto no Senado, vão se pronunciar com relação a esse projeto. Karime, Carlão. Carlos Eduardo, para finalizar, o ex-governador amazonino Mendes esteve em Brasília. Temos informações a respeito da agenda, a respeito dessa viagem? Temos sim, Karime. Amazonino Mendes esteve ontem aqui em Brasília para uma reunião com o ACM Neto, que é o secretário executivo do União Brasil, partido pelo qual Amazonino é pré-candidato ao governo do Amazonas. Eu apurei que os dois discutiram a implantação da executiva provisória do partido no Amazonas, que além de Amazonino tem na sua estrutura o ex-deputado federal e atual secretário municipal de educação Paulderney Avelino. Amazonino intensificou a sua pré-candidatura e quer adiantar a expansão do União Brasil por todo o interior do Amazonas, Karime. Amazonino pretende viajar a todos os municípios amazonenses para estruturar o partido e divulgar a sua pré-campanha. Nas pesquisas eleitorais mais recentemente divulgadas, Amazonino aparece em primeiro lugar com 40% das intenções de voto, mais que o dobro em relação ao segundo colocado, que é o senador Eduardo Braga. Amazonino também tem a menor rejeição entre os 4 primeiros colocados. Volto com vocês, Karime, Carlão. Muitíssimo obrigada pelas informações. Boa noite, bom trabalho, Carlos Eduardo. Um abraço, gente. Até amanhã. Valeu. Tchau. Até amanhã, 6h21, boa noite. 18 horas. Ainda hoje, aqui no 18 horas, o levantamento do Banco Central revelam que a economia do Amazonas desacelerou no terceiro semestre deste ano. É o nosso assunto em instantes. Você está ouvindo 18 horas. E agora nós vamos conferir em tempo e temperatura para esta noite de quinta-feira e madrugada de sexta. Tempo e temperatura, Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, segue a previsão de chuva, tá? Pancadas de chuva durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima pode chegar a 33 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 38% e 79%. Mix. Olha, pacientes de doenças crônicas atendidos pelo Ambulatório Araújo Lima denunciam o fim de um programa que garantia consultas e medicações caríssimas, sem precisar passar pela interminável fila do sistema do Ministério da Saúde, o CISREG. Alguns desses pacientes eram atendidos há mais de 30 anos e usavam medicações que custam mais de R$10 mil por mês. Vamos acompanhar mais detalhes agora na reportagem de Odiné Araújo. A aposentada Ionete Rodrigues da Silva, de 56 anos, faz tratamento no Ambulatório Araújo Lima para artrite reumatoide, fibromialgia e artrose. E está na fila de espera para fazer cirurgia no joelho e no quadril. A aposentada faz tratamento mensal com remédios caríssimos que na soma total chegam a R$30 mil. Ao ir na consulta médica hoje, foi informada que o programa que a atende acabou e que essa seria a sua última consulta agendada automaticamente. A partir de agora, Ionete vai ter que enfrentar a interminável fila do CISREG em Manaus para ver se consegue a próxima consulta. Ela, que anda com auxílio de muletas e não tem nenhuma condição de se aventurar madrugada adentro nas filas em busca de fichas para marcar a próxima consulta, era atendida a cada 3 meses e agora não sabe mais quando poderá voltar ao médico. Eu vou passar, se duvidar, 1 ano, não sei quando, para voltar. E como é que é? Eu só vivo em crise, só vivo em pronto-socorro. Aí é a maior dificuldade também, porque um monte de... Tem que... As mais trochadas que eu pego lá também, às vezes, mas eles pedem um monte de exame e fica muito complicado pra gente. A dona de casa, Rita de Cássia, estava acompanhando a amiga que faz tratamento há 30 anos no Araújo Lima e ficou indignada com a informação de que, a partir de agora, a amiga terá que ir pra fila de espera para continuar o tratamento. Quer dizer que eles só querem tudo pra eles, os governantes. A gente ajuda eles a vencer e eles querem destruir quem ajuda eles?
Quer dizer que isso é tudo pro bolso dos governadores, enquanto que a população fica sofrendo? Misericórdia, gente, que é isso? Esse governador precisa aprender a respeitar o ser humano, não só ele, mas todos os políticos. A presidente do Sindiprive, Sindicato dos Trabalhadores Terceirizados da Saúde, Graciete Mouzinho, que fez essa denúncia, também é paciente do programa. Ela faz tratamento para artrite reumatoide. Graciete explicou que por conta da pandemia da Covid-19, o governo do estado fez uma parceria com a empresa brasileira de serviços hospitalares, EBSER, responsável pela gestão do ambulatório, e assumiu a administração de 70% da unidade. A parceria, porém, mexeu na estrutura de alguns programas, entre eles o de doenças crônicas como artrite reumatoide, esclerose múltipla, lúpus, entre outras, além de endocrinologia. De acordo com Graciete Mouzinho, no Araújo Lima, são distribuídas 80 fichas por dia para todas as especializações. Com as fichas, eles conseguem marcar consulta no CISREG, mas sem saber para quando. E para a reumatologia, que é o caso dela, são apenas 5 fichas por dia. Nós somos mais de 2.000 só de artrite que estão inscritos aqui no ambulatório, fora lúpus, fora esclerose múltipla. E esses pacientes, nós, sem a medicação, nós vamos ficar em cima de uma cama. Nós vamos morrer, porque essa doença ela é gravíssima. Mesmo com a medicação, nós já andamos com dificuldade, sentimos muita dor ao acordar. Agora imagina a gente sem essa medicação. E a injeção que eu tomo, que é uma vez por semana, são 4 ao mês, é R$2.000. Eu não tenho condições de comprar essa medicação. Se eu não marcar minha consulta aqui e não for na SEMA pegar minha medicação, eu perco meu cadastro lá. Vai ser mais uma demora para mim fazer cadastro, porque eles pedem um monte de exames que nunca chega o dia para te pegar a tua medicação. E com isso vai passando o tempo. Não adianta dizer que a saúde está maravilhosa, porque isso é mentira. É mentira. Se vir aqui de 5 horas da manhã, aqui na frente do ambulatório, vocês vão ver a fila quilométrica para conseguir uma consulta e às vezes não consegue. Aqui eu tinha minhas consultas e hoje ele está me tirando isso. De acordo com a presidente do Sindiprive, existem 10.000 pessoas tentando marcar uma consulta com um reumatologista no ambulatório Araújo Lima e não conseguem. Além disso, apenas 4 reumatologistas atendem na unidade e uma vai se aposentar agora. O 18 Horas tentou ouvir a Secretaria de Saúde e o governo do estado sobre o encerramento do programa, mas até o fechamento da reportagem, eles não enviaram resposta. Odinei Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Olha, sobre essa denúncia na matéria da Odinei Araújo, a Secretaria de Estado de Saúde informou em nota que a decisão foi tomada pelo Hospital Universitário Getúlio Vargas e que não tem gerência sobre esse programa no ambulatório Araújo Lima, por ser uma instituição federal. E a Secretaria afirmou ainda que vai rever esse fluxo e que os pacientes atendidos por esse sistema aqui no Amazonas vão continuar recebendo o medicamento de alto custo. Olha, a economia do Amazonas desacelerou no terceiro semestre deste ano, segundo dados divulgados pelo Banco Central. Exatamente, Carlão. E de acordo com o boletim regional do Banco Central, a atividade econômica no norte não repetiu o bom desempenho observado no trimestre anterior. Vamos acompanhar mais detalhes agora na reportagem de Júlia Gomes. De acordo com o boletim regional do Banco Central, divulgado na quarta-feira, dia 24, o Amazonas foi o estado que mais contribuiu com o resultado da desaceleração da economia na região norte no terceiro trimestre de 2021. A queda da atividade econômica no estado foi de 3,1%. Segundo o Banco Central, a atividade econômica no norte não repetiu o bom desempenho observado no segundo trimestre, após crescimento de 2,6%. A queda deve-se à desaceleração da indústria e do comércio e impactos pela limitação da oferta de insumos na cadeia produtiva. Por outro lado, a recuperação gradual do mercado de trabalho, além
além do patamar elevado das cotações das commodities minerais e agrícolas, favorecem a economia da região. Nesse cenário, o índice de atividade econômica regional recuou 1% no terceiro trimestre do ano, influenciado pelas retrações no Amazonas e Pará. Em 12 meses, o índice acumulou expansão de 4%. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. O Ministério Público do Amazonas promove palestra sobre o combate às fake news nas eleições. Os promotores de justiça querem evitar notícias falsas sobre a imagem e a reputação dos candidatos no processo eleitoral. Vamos aos detalhes agora na reportagem de Odinei Araújo. A propagação de notícias falsas nunca esteve tão evidente como nesse período, e os danos causados por elas já custaram milhares de vidas, especialmente nessa pandemia. Quem não lembra das mensagens recebidas sobre o risco de virar jacaré ou receber uma espécie de chip junto com as doses da vacina contra a Covid-19? Preocupado com o que poderá surgir de notícias falsas para prejudicar as eleições do ano que vem, o Ministério Público do Amazonas, por meio da Coordenadoria das Promotorias Eleitorais, realiza nesta sexta-feira, dia 26, uma palestra sobre a atuação da Justiça Eleitoral no combate às fake news. O ministro do Superior Tribunal de Justiça e corregedor-geral do Tribunal Superior Eleitoral, Mauro Campbell Marques, e o procurador de Justiça, Mauro Veras Bezerra, conduzirão o evento, que terá transmissão ao vivo pelo canal oficial do Ministério Público no YouTube. O coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias Eleitorais, promotor Mauro Veras Bezerra, diz que a palestra vai abordar os aspectos jurídicos, eleitoral e administrativo das implicações das fake news no processo eleitoral. Hoje é fato de que um dos grandes problemas que a Justiça Eleitoral vem enfrentando é a propagação indiscriminada de notícias falsas que possam comprometer a credibilidade das eleições ou mesmo alterar a vontade do eleitor, né? E isso precisa realmente ser melhor estudado para saber como se combater, a forma adequada de se combater as fake news, a fim de que tenhamos um processo amplamente democrático, acessível a todos. Já o promotor de justiça Darlan Benevides, chefe do CEAF, Centro de Estudo e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público, diz que é preciso estudar novos meios para combater as mentiras divulgadas para prejudicar candidatos, eleitores e instituições. As fake news, elas são um problema sério, né? E podem comprometer mesmo o processo democrático. Todas as fake news são preocupantes, mas especialmente aquelas que dizem respeito à imagem e à reputação dos candidatos e das pessoas envolvidas no processo eleitoral, juízes eleitorais, promotores eleitorais, né? Hoje em dia nós temos que nos preocupar, inclusive, com a nossa imagem, a nossa voz, que hoje em dia a informática tem permitido a utilização de tecnologias de inteligência artificial, como a chamada deepfake, que podem tornar muito mais difícil identificar não só quem propaga fake news, como também se de fato aquela imagem ou aquele vídeo, aquela gravação são da pessoa que está ali referida. A palestra Atuação da Justiça Eleitoral no Combate às Fake News terá a duração de 2 horas, com início às 10 da manhã, horário de Manaus. Todos os participantes credenciados receberão certificados de participação. A palestra é gratuita e qualquer pessoa pode participar, basta se inscrever no site do Ministério Público do Amazonas. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Entrevista do dia. E hoje a nossa entrevista é com o ex-prefeito de Manaus, Arthur Vigílio Neto, que está disputando as prévias do PSDB, que vão indicar o nome do partido para concorrer à presidência da República. Muito boa noite, Arthur Neto. Seja bem-vindo ao programa 18 horas. Muitíssimo obrigada por nos atender. Boa noite. Então, obrigado. Como estão as prévias do partido até domingo, até essa semana? Nós temos aí o resultado final. Boa noite. Boa noite, é um prazer falar com você, falar para os ouvintes da Rádio Mix. Um grande abraço em todos. Eu espero que sim. O partido está testando 2 empresas
porque algumas falharam, e falhou aquela do Rio Grande do Sul, aquela uma empresa que é ligada, vinculada à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e que falhou. Enfim, era uma festa muito bonita, e o partido tentou inovar. Seria o primeiro partido a fazer uma eleição por prévias. Eu discordo até da forma como as prévias são feitas, porque ela não coloca uma pessoa um voto, um homem um voto, uma mulher um voto. Por exemplo, o senador tem muito mais voto do que um vereador tem muito mais voto do que um eleitor comum. Isso não é justo, isso parece uma coisa do tempo do gaúcho Pinheiro Machado, que degolava, inclusive ele não deixava o nosso grande Eliodoro Balbi, hoje praça, né, que era um dos grandes oradores que eu ouvi falar. Ele ganhava todas as vezes a eleição para deputado federal. Como o dono do Brasil era o Pinheiro Machado, tinha aquela história das degolas, ele degolava o Eliodoro Balbi. E o Eliodoro nunca chegou a assumir o mandato, que ele sempre ganhava no Amazonas, nunca chegou a assumir de fato. Foi uma época escura, então as nossas prévias são meio parecidas, porque elas não dão aquela oportunidade de 1.400.000 votarem, cada um tendo um peso. Se interessaram pela eleição desses 1.400.000, 44.700. Então, só o pessoal que votou, antes de dar a pane, só aquilo ali já é uma vantagem enorme para quem detém muitos apoiamentos com mandato popular, enfim. Mas eu assim, sabe, quando eu entrei nessa disputa, eu entrei por algumas razões. A primeira delas é que era preciso ter um recado claro de Amazonas, primeiro de democracia, ameaças à democracia volta e meia. Segundo, o recado de Amazônia. Nunca se falou tanto, eu acredito, quanto eu falei em Amazonas, Zona Franca de Manaus. Nunca ninguém falou tanto. Então eu acho que eu inculquei na cabeça de milhões de brasileiros a ideia de que é preciso olhar com outros olhos, com olhos mais sensíveis, a região mais poderosa potencialmente do país, que é a Amazônia, e olhar essa região como talvez a mais estratégica do mundo hoje em dia, levando em conta a questão do aquecimento global. Eu sempre digo que os erros sucessivos que têm sido praticados pelo governo brasileiro podem levar até a uma intervenção militar sob a égide da ONU, e sendo, claro, tem Estados Unidos no meio, não tenho dúvida. Então eu aproveitei muito isso. Eu procurei fazer uma campanha muito direta, muito forte, assim, do ponto de vista da mensagem. Engraçado é que eu sei que no PSDB, até porque tem a oligarquia tal que dirige o estado tal, tem a oligarquia tal que dirige o estado tal, é um pouco complicado. Mas fora do PSDB, você ia tomar um susto se você sentisse o tamanho da repercussão da minha campanha. E eu sempre digo para eles, uma pena que você não seja eleitores, porque as pessoas não me deixam ficar em paz no restaurante, não me deixam, e todos eles querem me fazer uma homenagem dia 19 de dezembro, em São Paulo, com muita gente importante do mundo jurídico, enfim. Mas eu repito, pena que não sejam eleitores, né? Porque mais valeu a pena. E outro tabu que eu queria quebrar é o seguinte: o homem público, a pessoa pública brasileira, amazonense, perdão, ela é muito tímida, ela não se aventura em grandes voos. Então a gente tem volta e meia assim um espasmo de alguém se destacar em alguma coisa, e eu quis mostrar que um amazonense pode e deve se candidatar a presidente da República. A hora era ideal, quando nós temos um país que está desacreditado no exterior, quando a floresta é o principal contencioso, o principal problema entre o Brasil e o exterior. Um amazonense governando o Brasil, ele já passaria uma enorme credibilidade para todos os chefes de Estado estrangeiros, de que ele ia cumprir a questão da luta contra o aquecimento global, de que ele ia de fato parar com o desmatamento ilegal, ele ia de fato impedir que acontecesse uma coisa ridícula, cretina, como essa que está acontecendo no Rio Madeira, quando o tráfico apoia garimpeiros, que são, na verdade, criminosos, para explorarem, e claro que ilegalmente,
poluindo as águas, jogando mercúrio nas águas, enfim. Então as pessoas lá fora sabem que se fosse uma pessoa daqui, uma pessoa bem intencionada do Amazonas, que fosse presidente da República, essa pessoa iria jogar duro em defesa da região mais importante do país. Eu sempre falo assim, São Paulo é muito grande, é muito importante, mas é esse tamanho, não vai crescer mais, nem vai para frente, nem vai para trás. Então o Amazonas não. O Amazonas pode ter um final infeliz, que seria a derrubada da sua mata, seria os seus rios secarem, porque rio e mata andam sempre juntos, mas pode ter um final muito feliz, que é se tornar uma região capaz de criar prosperidade a partir da exploração da biodiversidade para todos os brasileiros, para todas as pessoas do Rio Grande do Sul ao Acre, claro que passando pelo Amazonas. Então, eu acho que vale a pena essa luta, é uma luta de esclarecimento mesmo, e algumas vitórias a gente já teve. Um candidato amazonense. Outra, nós termos eu praticamente obriguei os outros candidatos a falarem em Amazônia, que eles não falavam. Os primeiros 2 debates não tocaram em Amazônia. Depois eles falavam mais de Amazônia do que eu. Não sabiam muito o que estavam dizendo, mas falavam mais do que eu. Então, eu achei que a gente venceu algumas coisas. Outra, mostrei um programa muito progressista em relação a essa questão do racismo, essa questão do pessoal LGBTQIA+. Não tenho por que compactuar com ódio a essas pessoas, que são meus irmãos e minhas irmãs, e que são diferentes de mim, eu sou diferente deles. Nós temos que nos respeitar e nos amar como cristãos, como cidadãos que têm boa fé um com o outro. Ex-prefeito, agora teve todo um impasse, toda uma polêmica. A semana inteira nós estamos acompanhando várias coletivas a respeito dessas prévias do partido, do PSDB, para indicar um candidato. Na sua análise, o partido sai enfraquecido? Como é que fica a imagem do partido com essa polêmica? Olha, eu acho que algumas pessoas passaram um pouquinho do limite. Certo. Hoje o senador Tasso pede a Polícia Federal para examinar uma coisa que possivelmente nem houve tentativa de hackeamento. O que houve foi que a empresa gaúcha não suportou o teste de estresse. Muita gente votando cedo acumulou e ela travou. Isso é o que eu acredito. É uma acusação muito grave. Então eu espero que as pessoas depois saibam recolher os seus próprios cacos e nós saibamos todos fazer uma união. A proposta foi minha. Eu pedi no último debate que fiz, foi na CNN, eu pedi a todos os outros 2 candidatos que eles prometessem, sob penhor da honra deles, que eles já se perdessem e não sairiam do PSDB. E eles disseram que sim, que ficam no PSDB. Então nós temos que depois ter muita paciência uns com os outros e construir um partido que tem o maior legado dentre todos os partidos. Nenhum partido tem o nosso legado. Acabamos com a hiperinflação, regularizamos a inflação, nós criamos a lei de responsabilidade fiscal, nós fizemos o câmbio suportar, com exceção de uma crise, fizemos o câmbio se portar bem. Hoje nós temos o seguinte quadro: a responsabilidade fiscal, que era nossa, ela virou irresponsabilidade fiscal. A inflação disparou e o câmbio enlouqueceu. O câmbio enlouqueceu a ponto de as pessoas que têm algum dinheiro para investir, elas preferirem, de um modo geral, renda fixa, porque ali é fixo, ao invés de fazerem o que o próprio sistema capitalista de produção manda. Eu sou a favor de que a gente desenvolva esse sistema, porque é o que deu certo no mundo, enfim. E quanto à questão da humanização dele, cabe a governantes sensíveis fazerem programas sociais importantes, duradouros, né? Mas a verdade é que quando você tem um capitalismo em que as pessoas não investem na bolsa e preferem investir em renda fixa, é porque há uma falta de confiança grande. Eu digo que eu acho que é o risco Bolsonaro. As pessoas não têm confiança mais no que pode sair do governo dele, do que pode, ainda falta um bom tempo para acabar, tem eleição, então tem os problemas assim, tipo, uma vez eu perguntei para uma pessoa, amiga dele e minha amiga, eu perguntei, o presidente Bolsonaro é candidato à reeleição? Aí ele falou, eu acho que sim. Pela ordem natural das coisas, acho que sim. Eu falei, então esqueça a reforma, esqueça essa coisa de ajuste fiscal, esqueça tudo, porque ele vai fazer o impossível para se credenciar para uma reeleição. E não é assim. Um homem público que se porte com seriedade, ele não estraga um estado, ele não leva à falência um país, ele não leva à falência um município só porque quer ganhar
uma eleição, enfim. Ele se coloca abaixo da eleição, que é a expressão da democracia, e se coloca abaixo do país, dos interesses do país. É assim que eu vejo a vida pública. Agora, ex-prefeito, terminando essas prévias, caso o seu nome não seja indicado, o senhor pleitearia ou colocaria em jogo aí um cargo para o Senado? Olha, deixa eu te falar uma coisa, com muita honestidade mesmo, até porque eu sou honesto com a imprensa de modo geral e tenho muita gratidão pela forma como vocês sempre até o sem mandato, me deram muito apoio o tempo todo, eu sou muito grato a isso. Com essas regras, eu não acho que eu seja favorito, de jeito algum. Eu acredito que os militantes tendo um voto, vale um voto só. O meu voto vale só um voto. Os meus adversários vale 40. Então, não é uma coisa igual. Eu entendo que valeu a pena participar disso e conseguir essas vitórias setoriais. É primeiro mostrar para os meus conterrâneos o seguinte: olha, eu não disputei, não ganhei, disputei. Por que você não disputa? Por que você não cria forças nacionalmente para você disputar eleição? Então, o exemplo de a gente falar contra o preconceito, e a gente saber o que está dizendo quando fala da gravidade que vem do Rio Madeira, já está atingindo Nova Olinda, que tem uma parte de Altazes tem uma parte de Rio Amazonas. A gente sabe o que está dizendo sobre a Amazônia. Eles não sabem. De modo geral, eles falam que é pulmão do mundo, quando a gente sabe que não é pulmão do mundo coisa alguma, e que é o contrário. Nós estamos, a floresta, ela consome todo o oxigênio que ela produz. Então, pulmão do mundo é uma invenção antiga, é uma teoria que foi derrubada, mas eles continuam nessa. Então, é difícil se encontrar uma pessoa pública no Brasil que entenda de Amazônia. E eu fico impressionado porque eu procuro entender de São Paulo, eu procuro entender de Rio Grande do Sul, eu procuro entender de Rio de Janeiro, eu procuro entender de política internacional. Aliás, é minha profissão, eu sou diplomata, então é lógico que eu tenho que entender de política internacional. Mas eu acho que para você ser completo, para poder ser realmente um bom presidente, o primeiro mandamento é você dizer: eu sou um democrata e vou esmagar qualquer tentativa de agressão à democracia. Segundo, dizer assim: eu entendo que a Amazônia é a região mais importante do país. Zona Franca era um palavrão. Eu falei tanto em Zona Franca, inclusive com duas pessoas que eu respeito muito, duas prezadas amigas, duas colegas suas, a Thaís Herédia da CNN e a da Globo, que é uma pessoa tão conhecida, a colunista de economia, meu Deus, deu um branco agora danado. Não tem problema, não tem problema. Mas são dois jornalistas Leitão, importantes, certo? A Mila Leitão. Ah, sim. Leitão. Então, ambas criticaram a Zona Franca e eu expliquei para elas: olha, a Zona Franca tem todos esses defeitos que vocês apontaram e ela está correndo muito risco de daqui a 15 anos não existir mais, por falta de apoio, por falta de reforma, por falta de novos polos, por falta de formação de mão de obra, por falta de formação de capital intelectual, por falta de porto no Amazonas, por falta de mais aeroportos por aí, por falta de hidrovias, tudo isso. Mas eu disse para Miriam, eu digo: Miriam, o apreço que eu tenho por você é enorme, a admiração é enorme. Agora, eu quero que você entenda só uma coisa: gostando ou não gostando da Zona Franca, você que é tão a favor de uma boa política ambiental, você tem que saber que no Amazonas, onde reside a maior parte da floresta amazônica brasileira, nós teríamos essa floresta derrubada em 2 tempos se nós perdêssemos a Zona Franca. Então, é preciso a gente cortar um pouco essa antipatia pela Zona Franca, que muita gente tem, e ao mesmo tempo tem idolatria pela floresta. A floresta é linda, porque o pôr do sol é lindo, mas não entendam, se a Zona Franca, que eles têm tanta antipatia, se ela não ficar de pé, a floresta não fica de pé também. E a floresta não ficando de pé, os nossos rios vão virar córregos, vão virar igarapés. E lembre-se de que cada vez mais vai faltar água no mundo. E quem é que tem água? Basicamente a Amazônia. Exato. Água de fácil extração. Água doce, não é, ex-prefeito? Água doce, pois é. Exato. Pois é. Estão fazendo um esforço lá fora para dessalinizar a água. Não estão conseguindo tanto. A água nossa pode virar uma commodity, um produto de exportação. Um barril de água pode valer um absurdo. Os países que são amazônicos, eles poderiam fazer quem sabe um OPEP da água. E isso também ser uma fonte de riqueza, como muito rica é a possibilidade, que é trilionária, né, da exploração do bionegócio
da biotecnologia. Então as nossas folhas são valiosas. Uma árvore deitada não vale nada. Uma árvore em pé, ela vale tudo, ela vale a vida futura, ela vale a prosperidade. Aí eu dizia para as pessoas, não só nossa, dos catarinenses, dos mato-grossenses do Sul, dos de todos, paranaenses. Né? Ex-prefeito, de todos. Muitíssimo obrigada pela sua participação, pelo senhor ter atendido ao nosso chamado, ao nosso convite para participar hoje aqui do programa 18 horas. Muitíssimo obrigada, ex-prefeito. A honra foi minha, eu agradeço a você, agradeço ao Armandinho, agradeço a todo mundo. E só quem errou comigo foi o Paulo Castro, que falou que o Flamengo vai perder do Palmeiras. É sonho dele, né? Vai ser 4-1 nós. Boa. Tá obrigado, prefeito. Muitíssimo obrigado. Uma ótima noite, bom trabalho. Boa noite, muito obrigado. Estou trabalhando sim. Obrigado. Tchau. Obrigado. Conversamos com o ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto. 6h52 e você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. E daqui a pouco, aqui no 18 horas, nós vamos falar a respeito de uma operação da Polícia Federal aqui no Amazonas. É um instante só. Mix. Muito bem, vamos agora conferir a previsão do tempo em tempo e temperatura para amanhã, sexta-feira, com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão amanhã é de sol com muitas nuvens, pancadas de chuva durante a tarde e a noite. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima pode chegar a 33 graus. As chances de chuva são de 80% e a umidade relativa do ar fica entre 49% e 78%. Mix. E hoje teve a operação da Polícia Federal aqui no Amazonas. A repórter Artemisa Gadelha tem mais detalhes para falar pra gente. Então, Artemisa, muito boa noite. Pelo menos 12 empresas de seguranças que atuavam de forma clandestina foram autuadas durante essa operação. É isso mesmo? Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos que nos acompanham no 18 horas. Isso mesmo, Karime. Olha, a Operação Segurança Legal da Polícia Federal faz parte de uma ação de âmbito nacional. Aqui no Amazonas, a operação foi deflagrada nesta quinta-feira com a autuação de 12 empresas clandestinas de segurança privada. Destas 12 empresas, 10 funcionavam aqui em Manaus e 2 em Tabatinga, interior do Amazonas, distante em linha reta da capital amazonense, 1.006 quilômetros. A ação resultou aí em 12 autos de encerramento, que é a suspensão das atividades da empresa, além de notificações. Em nota, a Polícia Federal informou que a contratação de serviços clandestinos de segurança privada coloca em risco a integridade física e o patrimônio dos tomadores do serviço, tendo em vista que esses seguranças não são profissionais fiscalizados pela Polícia Federal quando aos seus antecedentes criminais, formação, aptidão física e psicológica. Então, antes de contratar qualquer empresa de segurança, é bom verificar aí se existe, então, a autorização de funcionamento, e é importante saber também se a Polícia Federal tem essa fiscalização, se está acompanhando realmente essas empresas. Ok, muitíssimo obrigada pelas informações. Agora, 6h55, e a gente fala de infraestrutura aérea aqui no estado do Amazonas. Isso porque começou a tramitar na Câmara dos Deputados o projeto do governo que autoriza a concessão para iniciativa privada de 8 aeroportos no estado. E segundo o governo federal, a iniciativa pretende melhorar a qualidade e ampliação dos serviços de transporte aéreo e benefício de populações isoladas. Mas quem explica melhor o assunto para a gente é a repórter Júlia Gomes. Começou a tramitar na Câmara dos Deputados em Brasília o projeto de lei 14.121 de 2021, que autoriza o Poder Executivo a realizar licitação para conceder à iniciativa privada, na modalidade patrocinada, 8 aeroportos no Amazonas, atualmente operados pelos municípios onde estão localizados. A concessão patrocinada é um tipo de parceria público-privada em que há aporte de recursos públicos do patrocínio. A lei das PPPs exige autorização do Congresso Nacional quando o patrocínio representar mais de 70% da remuneração do parceiro privado, como é o caso dos 8 aeroportos. O projeto foi enviado à Câmara pelo Poder Executivo. Serão desestatizados os aeroportos das cidades de Barcelos, Carauari, Coari, Eirunepé,
Lábrea, Maués, Parintins e São Gabriel da Cachoeira, todos no interior do Amazonas. O governo alega que os aeródromos carecem de uma infraestrutura mínima para se manterem em operação e não geram receitas suficientes para cobrir as despesas. No projeto, o governo federal justifica que espera, com a transferência da operação ao privado, a melhoria de qualidade e ampliação do serviço de transporte aéreo em benefício de populações isoladas, que só tem como alternativa o transporte hidroviário, bem mais lento e nem sempre disponível na época da seca. O projeto ainda não foi distribuído às comissões temáticas que deverão analisá-lo, segundo informou a agência Câmara de Notícias. A reportagem do 18 Horas tentou ouvir o posicionamento dos deputados federais da bancada amazonense, mas não tivemos resposta. Júlia Gomes para o 18 Horas. Olha, o programa 18 Horas fala agora sobre mais um escândalo nos colégios da Polícia Militar. Dessa vez, a denúncia é de que oficiais da PM estão pressionando gestores de escolas militares a assinarem um contrato milionário com uma empresa de São Paulo. A denúncia é do deputado estadual Dermilson Chagas. Vamos conferir mais detalhes a respeito do assunto agora na reportagem de Hector Silva. O deputado Dermilson Chagas afirmou durante a sessão da Assembleia da terça-feira 23 que recebeu a denúncia de que a empresa Somos Sistema de Ensino S.A. de São José dos Campos, em São Paulo, pagou em outubro passagens de avião para um grupo de diretores dos colégios da Polícia Militar em Manaus e representantes das associações de pais e mestres e comunitários, com a alegação de que se tratava de uma visita para conhecer as instalações e produtos da empresa. Ao chegarem ao seu destino, os representantes foram surpreendidos com um contrato, no qual eles se comprometeriam em concordar que a empresa fornecesse livros por 3 anos letivos consecutivos, 2022, 2023 e 2024. A atitude para o deputado é no mínimo suspeita, e o prejuízo pode sair do bolso dos pais dos alunos. Olha, a questão dos livros é uma outra coisa grave, né? A Soma Estudos de Ensino, Sistema de Ensino, ela pagou passagem para o pessoal da Polícia Militar e para conhecer a gráfica. Chegando lá, eles queriam que assinasse um contrato. Eles não assinaram, vieram para Manaus e está tendo pressão para assinar esses contratos com livro, que chega a R$ 1.800. Quem vai pagar é o pai e a mãe, né? Que estão desempregados, que tem um custo muito alto. O parlamentar disse que encaminhará a denúncia ao Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Amazonas, para que investigue a viagem, que aconteceu de 28 a 30 de outubro, e a pressão que os diretores e representantes das associações de pais, mestres e comunitários estão sofrendo. Então, esse contrato também eles querem prorrogar para 2022, 2023 e 2024, são 81 milhões. E uma coisa mais que é interessante, a escola da Polícia Militar do Exército tem os livros tradicionais, e é uma escola de excelência. E a escola da Polícia Militar aqui não é o mesmo livro, são diferentes. Então, o que tem de errado nesse processo aí? Por que faz tanta questão, tanta pressão para que assine esse contrato e compre dessa empresa esses livros? Então, é uma coisa que o governador tem que investigar, saber quem foram as pessoas que viajaram para lá e pedir mais explicações, porque é sério. Isso dá 81 milhões desses livros. Entramos em contato com a assessoria de imprensa da Polícia Militar do Amazonas, questionando justamente sobre essas denúncias, mas até o fechamento dessa edição não tivemos respostas. Hector Silva para 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Agora em Manaus, 7 horas em ponto, seguimos direto para o Editorial 18 Horas. Editorial 18 Horas. Mais um aviso foi dado hoje sobre os perigos que ainda rondam a vida dos brasileiros por causa da pandemia. Desta vez, o aviso vem dos secretários de saúde de todo o país e deveria chamar a atenção de todos. Os secretários estaduais de saúde são unânimes na reprovação à realização de carnaval em 2022. É que ainda o cenário da pandemia da Covid-19 está ruim e ele tem que estar melhor do que nos meses anteriores. Há o temor de que as aglomerações gerem uma nova onda de contaminações.
Os secretários reconhecem que existem outras razões para que os eventos sejam realizados, como, por exemplo, a pressão de profissionais da cultura. Por isso, é preciso levar em conta os estudos epidemiológicos. Só eles podem dizer se é possível realizar o carnaval ou não. 18 horas. Karime 71, boa noite. Boa noite, um beijo, até amanhã. Até amanhã, continue bem, até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.